Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula número 28 de Introdução à Programação nós falaremos sobre busca sequencial e busca binária. Imagine o problema de que nós temos um arranjo de números inteiros e queremos verificar se um dado número está dentro desse arranjo. Como que nós podemos fazer essa verificação? Nós podemos percorrer esse arranjo posição por posição, da esquerda para a direita, e se acharmos o número, então ele está no arranjo. Se chegarmos até o final do arranjo sem encontrarmos, quer dizer que esse número não está no arranjo. O nome desse procedimento é busca sequencial. A gente começa de um extremo do arranjo, tipicamente do começo, da primeira posição, e a partir dela vamos procurando sequencialmente, posição por posição, pelo número buscado. Então, um exemplo aqui de busca sequencial, se temos o nosso arranjo formado pelos elementos 2, 12, 20, 15, 23, 8 e 30, e aqui embaixo estão sendo indicados os índices do nosso arranjo. Se estamos buscando o número 15, começamos a buscar pelo índice 0, pela primeira posição do nosso arranjo. O valor é 2, 2 não é 15, o valor é 12 no índice, na posição cujo índice é 1 do nosso arranjo, o valor também não é 15, o valor 20 não é 15, valor 15, encontramos o valor que estávamos procurando aqui na posição 3, no índice 3 do nosso arranjo. Então, a busca foi bem sucedida. E se estivéssemos procurando o 16? Mesmo procedimento, começamos da esquerda para a direita, o primeiro elemento com o índice i igual a 0 não vale 16, vale 2, o próximo vale 12, também não é 16, 20 não é 16, 15 não é 16, 23 não é 16, 8 não é 16 e, por fim, 30 também não é 16. Então, percorremos o nosso arranjo inteiro e não encontramos o 16. Se a gente estiver iterando o i pelos índices do arranjo, assim que passarmos pelo último elemento, quando i tiver um valor maior do que o índice do último elemento, a gente sabe que não encontramos o elemento que estávamos buscando. Nesse arranjo que tem 7 elementos e os índices válidos vão de 0 até 6, se o nosso i, que é a variável que vai estar iterando no nosso arranjo, passar do índice 6, chegar ao valor 7, quer dizer que o elemento buscado não estava dentro do nosso arranjo. Então, vamos implementar essa função de busca sequencial, que ela funciona como? Ela vai ter em seus parâmetros todas as informações que são necessárias, que são o arranjo de inteiros, o tamanho do nosso arranjo, o número de elementos do nosso arranjo, e o valor do elemento que está sendo buscado aqui, representado pela variável el. Daí vamos ter a variável i, que vai iterar pelos índices do nosso arranjo, e então o i vai valer de 0 enquanto ele for menor do que tan, i mais, ele vai aumentando de 1 em 1, e dentro do nosso laço, a cada iteração, o que fazemos? Verificamos se o valor do elemento atual do arranjo, ou seja, ARR, arranjo índice i, for igual ao valor do elemento buscado. Se isso acontecer, retornamos i, essa função ela retorna o índice no qual foi encontrado o elemento buscado. Caso contrário, se passarmos por todo esse for sem termos encontrado o elemento buscado, daí fora do for nós retornamos -1, indicando que o elemento buscado não foi encontrado. Então, como foi comentado, a função possui todas as informações que são necessárias, o endereço do arranjo propriamente dito, que é passado aqui, seu tamanho e o valor que está sendo buscado. Ao executarmos essa função para esse arranjo composto pelos números 9, 8, 4, 6, 3 e 4, um arranjo de 6 elementos, chamamos aqui a função de busca sequencial, passando como parâmetro o próprio arranjo, o número de elementos do arranjo, que é 6, e o número que está sendo buscado. Ao procurarmos o número 4, ele vai ser encontrado no índice 2 do arranjo. Lembrando que os arranjos começam do índice 0, então 0, 1, 2. Ao se procurar o valor 12, ele não vai ser encontrado no arranjo, e por isso a saída que vai ser impressa aqui é -1, indicando que o número 12 não está presente no nosso arranjo. Podemos fazer alguma coisa para melhorar a busca por um número, por exemplo, pelo número 9, que nesse exemplo não está no nosso arranjo? Da maneira que está, não tem nada que possa ser feito de maneira muito eficiente para melhorar a busca. Porém, se o nosso arranjo estivesse ordenado, daí sim nós podemos melhorar a nossa busca. Por exemplo, a gente iria
executar nossa busca inicialmente ainda de forma sequencial, né, procurando o elemento buscado. Só que assim que a gente achasse um elemento com um valor maior do que o buscado, a gente poderia parar a busca, né? Se o arranjo está ordenado, ao passar pelo número 2, se eu estou procurando 9, não tem nada a fazer além de continuar procurando. Procurei no próximo elemento que vale 8, estou procurando 9, também não é quem eu estou procurando. Procurei no próximo elemento que vale 12, não é quem eu estou procurando e é maior do que quem eu estou procurando. Então, se o arranjo já está ordenado e eu já achei alguém maior do que quem eu estou buscando, quer dizer que o elemento que está sendo buscado não existe dentro desse arranjo. Então, poderíamos encerrar a busca nesse caso. Então, essa é a nova implementação aqui da função busca, que está sendo chamada aqui de busca sequencial 2, e ela leva em consideração que o arranjo está ordenado. Então, é uma busca feita sobre um arranjo ordenado. O que muda do nosso código? Né? Dentro do nosso laço, que itera com i valendo de 0 enquanto for menor do que o número de elementos do nosso arranjo, eu pergunto, como a gente já fazia, se o elemento atual é igual ao elemento buscado. Se for, eu retorno o índice dele, indicando que eu achei quem eu estava buscando no índice atual. Caso contrário, se o valor do elemento atual já for maior do que do elemento que está sendo buscado, né, então tenho esse if aqui, a gente executa o break, né, o comando que encerra a execução desse laço, e daí a gente vai sair do laço e retornar -1, indicando que o número buscado não está no nosso arranjo. E descobrimos isso porque já chegamos num valor maior do que o valor buscado. Então, nesse exemplo aqui com 10 números, né, um arranjo com 10 números com números negativos e positivos, ordenados de forma crescente, se fizermos a busca pelo número 23, a gente não vai encontrá-lo no nosso arranjo, e assim que a gente passar pelo número 32, a execução já vai ser encerrada, não vai precisar passar pelo arranjo inteiro para descobrir que o 23 não está aqui. Na busca do número 8, assim que chegarmos no número 32, também descobriremos que o número 8 não está no nosso arranjo. Né? Então, com o arranjo ordenado, potencialmente nós vamos executar menos operações para fazer a busca do que se esse arranjo não estivesse ordenado, justamente porque ao encontrar um valor maior do que o valor buscado, a gente pode encerrar a nossa busca. Então, estar ordenado facilita, potencialmente faz com que a busca seja mais rápida, e além disso, o fato de estar ordenado ele facilita duas perguntas específicas, que uma é qual é o menor valor do nosso arranjo, é o valor que está na posição 0, se ele estiver ordenado de forma crescente, e qual é o maior valor do nosso arranjo. Se a gente precisar saber disso, basta olhar para o valor que está na posição número de elementos -1, o último índice válido do nosso arranjo. Né? Então, a busca pelo menor, basta olharmos o primeiro número do arranjo, e a busca pelo maior elemento, basta olharmos para o último elemento do nosso arranjo. Essa implementação de busca, considerando um arranjo ordenado, né, que ela só deve ser aplicada para quando temos um arranjo ordenado, ela pode ser melhorada? Pode. O que a gente está fazendo aqui na implementação que acabamos de apresentar para cada número, né, do nosso arranjo, nós realizamos dois testes. Primeiro verificamos se o valor atual do nosso arranjo é igual ao elemento buscado. Se for, já já encerramos a busca, né, já retornamos o índice dele. Caso contrário, né, se não passarmos por aqui, vamos fazer o próximo teste, né, se a primeira condição for falsa. Fazemos o segundo teste, que é verificar se o elemento atual é maior, né, o valor dele é maior do que do elemento buscado, para podermos encerrar o laço. Então, estamos testando duas condições para cada valor do nosso arranjo. Como que podemos melhorar isso? Trocando essas duas condições por uma só. Né? A lógica é bem parecida, mas o que é feito no código aqui de baixo? Né? Se o valor do elemento atual for maior ou igual ao do elemento buscado, daí sim nós fazemos o teste se ele é igual ao elemento buscado e daí retornamos i, ou se ele não é e daí retornamos -1. Porém, se esse valor for menor do que o elemento buscado, né, o valor do elemento atual for menor do que do elemento buscado, nós já voltamos para a iteração do for e já procuramos o próximo número. Então, não precisamos testar duas condições se o elemento for menor. E o elemento só vai ser maior ou igual uma vez, porque assim que isso acontecer, ou saímos da função porque encontramos o elemento buscado, ou saímos da função, né, concluímos a execução da função, porque já chegamos num valor maior do que o valor buscado, e com isso sabemos que o valor buscado não está presente no nosso arranjo ordenado.
Então, com isso, com essa mudança de código, nós conseguimos aí economizar um certo tempo de processamento. Nós vimos que se o arranjo estiver ordenado, as buscas vão ficar, em geral, mais rápidas. Porém, ainda tem alguns casos em que isso não ajuda, que a busca não fica mais rápida, né? Como já comentamos, elas podem ficar mais rápidas se encontrarmos o elemento buscado, né? A busca para se a gente encontrar o elemento buscado, né? Não é que ela vai ser mais rápida, ela vai parar. Ou, no caso do arranjo ordenado, né? A gente, se encontrar um elemento maior do que o elemento buscado, a gente pode parar também, no caso do arranjo ordenado. Caso contrário, né, para um arranjo normal, a gente só pararia se encontrássemos o elemento buscado ou se chegássemos ao fim do arranjo, né? Se o arranjo estiver ordenado e tivermos feito uma implementação que toma vantagem disso, daí também podemos parar nessa terceira condição, que é quando encontramos um elemento com um valor maior do que o elemento buscado. Mesmo assim, né, mesmo com essa característica, pode ser que, no pior caso, a gente precise olhar o arranjo inteiro. Como assim pior caso? O pior caso de um algoritmo é a situação de entrada do algoritmo que faz com que ele trabalhe mais, né? Com que ele processe por mais tempo. No nosso exemplo, temos duas possibilidades para o pior caso. Uma é que o elemento que está sendo buscado é o último do nosso arranjo ordenado, então vamos ter que percorrer todo o arranjo até chegar nesse último elemento. A outra é que o elemento buscado não está no nosso arranjo, mas ele é maior do que o último elemento. Então a gente só vai descobrir que ele não está de fato quando a gente percorrer todos os outros elementos e chegarmos e verificarmos que não tem mais elemento, então consequentemente o elemento buscado não está lá. Nesses dois casos a gente de fato vai ter que percorrer cada um dos elementos do nosso arranjo, testar se é o elemento buscado. Não vai, no primeiro caso aqui, o elemento buscado vai ser só o último. No segundo caso, o elemento buscado nem está dentro do nosso arranjo. Tem alguma maneira de melhorar a busca para ela ficar mais rápida, considerando que o arranjo está ordenado? E existe sim. É um outro tipo de busca, chamada de busca binária, que usa a seguinte lógica. Nós temos o nosso arranjo ordenado com n elementos, e nós começamos a busca olhando para o elemento do meio. Então a gente não começa a busca da posição 0, né, do índice 0 em diante. A gente começa a busca pelo elemento do meio. Se for o elemento que a gente está procurando, ótimo, encerramos a busca falando, achamos o elemento aqui nessa posição. Caso contrário, nós verificamos se o elemento buscado ele é maior ou não do que o elemento atual, né? Se o elemento atual, né, se o elemento atual, o elemento do meio do arranjo, ele for menor do que o elemento que a gente está buscando, né, ou seja, o elemento que estamos buscando é maior do que o elemento do meio, a gente continua a busca só da metade direita do arranjo. Por quê? Porque o elemento buscado ele é maior do que o elemento que está no meio do arranjo. Então, já que o arranjo está ordenado, o elemento buscado, se estiver no arranjo, só pode estar do lado direito, que é o lado que contém os elementos maiores do que quem está no meio, né? O arranjo está ordenado. Caso contrário, nós precisamos continuar a busca na metade esquerda do nosso arranjo. Então, nós dividimos o problema pela metade. E essa mesma lógica se repete agora considerando cada metade do arranjo, né? Ou só a metade direita ou só a metade esquerda, dependendo de que lado a gente for. E daí para essa metade a gente vai também olhar o meio dela e daí só considerar a metade esquerda dela ou a metade direita. Então o problema vai sendo dividido primeiro pela metade, depois por 1/4, né? Pela metade dessa metade e assim por diante. Vamos ver um exemplo para materializar essa busca, né? A gente não costuma fazer uma busca olhando na metade, né, de um arranjo. É mais comum a gente ir olhando elemento por elemento. Como que essa busca funciona? Lembrando que o arranjo precisa estar ordenado. Estamos procurando o valor 52 e nós temos um arranjo aqui com 10 elementos que vão do índice 0 até o índice 9 e são elementos ordenados. Começamos a fazer a busca, né, procurando do início até o fim, né? Quando a gente começa a nossa busca, o intervalo que vai ser buscado vai do índice 0 até o índice 9. Mas como foi comentado, o primeiro número a ser investigado é o número que está no meio do nosso arranjo. O meio vai ser feito pela conta inteira de início mais fim
sobre 2, né? Então, o início mais fim sobre 2 é 0 mais 9 sobre 2, que daria 4,5, né? Mas por ser uma matemática sobre uma operação de divisão sobre números inteiros, o índice resultante vai ser 4, né? Então, o meio vai ser o índice 4, valor 52, por sorte, era o valor que estávamos procurando, a busca é encerrada. Então, achamos o 52, mas foi sorte que procuramos exatamente o elemento que estava no meio do arranjo. Mas vamos fazer uma outra busca que a gente nem sempre vai ter essa sorte. Então, novamente, iniciamos a busca ainda precisando olhar todos os números do nosso arranjo, a busca acabou de começar, então o início do intervalo que estamos olhando está lá na posição 0, o fim está no último índice do nosso arranjo, que é o índice 9, e o meio vai estar no índice 4. Comparamos 55 com o valor que está lá na posição 4, que é 52. 55 é maior do que 52, então a gente já pode descartar todo mundo que está à esquerda de 52. Então, a gente não vai mais precisar olhar para todos esses números que foram achurados aqui. A gente só olhou para um número e já concluímos que se o 55 estiver nesse arranjo, ele tem que estar à direita do 52. Então, ele tem que estar numa dessas posições que ainda não foram destacadas. E após essa iteração, então, o que falta para a gente olhar agora para a próxima iteração é só da posição onde está o valor 55 até a posição onde está o elemento 200, ou seja, só do índice 5 até o índice 9. Então vamos atualizar o início do que falta ser olhado para o índice 5, né, para a posição 5 do nosso arranjo, até o índice 9 do nosso arranjo. E repetimos o procedimento, que é o quê? Calcular a posição do meio, que vai ser início mais fim sobre 2, então 5 mais 9 vai dar 14, 14 dividido por 2 é 7, então vamos verificar agora a posição 7 do nosso arranjo, cujo valor é 69, comparamos 69 com 55, 55 obviamente não é 69, né? Não encontramos quem estávamos buscando, e 55 ele é menor do que 69, então ele tem que estar à esquerda do 69, então podemos descartar todos os números que estão à direita do 69, né? 55 não é maior do que 69, então todos os elementos de 69 para frente, né, da posição do índice 7, que é onde está o número 69 para frente, podem ser descartados. Então o que a gente precisa atualizar é que o nosso fim, né, do intervalo de valores que ainda nos resta procurar, ele vai ser atualizado, né? Ele valia 9, agora ele vai valer 8, 6, né? Aqui é o índice 6, então vai valer 6, que são os valores que faltam ser olhados. Então, de fato, só falta a gente olhar do índice 5 até o índice 6. Repetimos o processo, né? 5 mais 6 dá 11, dividido por 2, pensando em números inteiros, dá 5, então o meio vale 5, né? O índice 5, que tem o valor 55. O valor buscado está no meio dos elementos que a gente ainda precisa olhar? Está sim. Então encontramos ele no índice 5 do nosso arranjo. E se estivéssemos buscando 60, né? O início do processamento seria igual, e ao compararmos aqui o 60 com 55, verificaríamos que ele é maior do que 55, então podemos descartar o 55 e só resta olhar à direita do 55, ou seja, o início vai ser atualizado aqui para a posição 6 do nosso arranjo, então o início e o fim vão estar apontando aqui para a posição 6, o meio, que é o início mais fim sobre 2, obviamente vai estar também apontando para a posição 6. Então, com isso, vamos verificar, né, se o valor buscado está nessa posição do arranjo. 60 não é igual a 63, não encontramos. Daí fazemos o teste, né, se 60 é maior do que o valor do elemento atual, maior do que 63, não. Então, isso quer dizer que se o 60 existir, tem que estar à esquerda dele. Então, com isso, atualizamos a variável fim para meio menos 1. Então o fim vai apontar para cá. Nesse caso aqui, o valor de fim, a gente está olhando, faltam olhar os números do índice I de início até o índice F de fim. Mas nesse caso, o valor de fim já está menor do que o valor do início, né? O fim vale menos do que o início. Isso significa que não falta olhar mais nenhum número. Então, consequentemente, o número buscado não está dentro do nosso arranjo. Como que fica o código que faz isso, né? Nós vamos ter um laço. Enquanto
o início for menor ou igual que fim, ou seja, enquanto houver números a serem buscados, a gente vai repetir essa iteração que nós fizemos de calcula o valor do meio, né, o índice do meio, comparamos o elemento que está na posição do índice do meio com o elemento buscado. Se o elemento buscado for maior do que ele, a gente atualiza o início, porque para meio mais 1, isso descarta todos os elementos que estão à esquerda. Caso contrário, se o valor do arranjo na posição meio for maior do que o elemento buscado, então isso quer dizer que o elemento buscado tem que estar à esquerda, descartamos todos os elementos da posição meio em diante, ou seja, atualizamos a variável fim para meio menos 1, e caso contrário, né, se nenhuma dessas condições for verdadeira, ou seja, se o elemento buscado não é maior do que o elemento atual do arranjo, o elemento da posição meio do arranjo, e também não é menor, é porque ele é igual, e se ele é igual, quer dizer que a gente encontrou quem estávamos procurando, e com isso devemos retornar o índice desse elemento, que é o índice meio. Se sairmos do nosso laço, né, que processa enquanto o início for menor ou igual que fim, significa, né, se essa condição parar de ser verdadeira, início menor ou igual que fim, significa que não restou mais número a ser buscado e, consequentemente, não encontramos o elemento buscado no nosso arranjo. Né, os parâmetros dessa nossa busca são o arranjo no qual faremos a busca, o número de elementos do arranjo e o elemento que está sendo buscado. E a variável início começa do zero e fim começa com tamanho menos 1, né, indicando que inicialmente falta ainda olhar todos os elementos do nosso arranjo, da posição 0 até a posição tamanho menos 1. Né, e dentro do nosso laço, se encontramos o elemento buscado, retornamos o índice dele. Se sairmos desse laço é porque não existe mais número a ser procurado, né, se a condição do laço do nosso while for falsa, é porque não falta mais número a ser procurado, e daí retornamos menos 1. Quantas buscas, né, quantas comparações, por quantos elementos nós precisamos passar na busca binária? Né? Na busca sequencial, que olhávamos um elemento de cada vez, nós vimos que, no pior caso, teríamos que passar por todos os elementos um por um, e com isso teríamos que fazer aí n comparações, onde n é o tamanho do nosso arranjo, o número de elementos do nosso arranjo. Mas e na busca binária? Quantas operações fazemos? Né? Sabemos que só a primeira comparação com o elemento do meio a gente já descarta, se a gente não encontrar o elemento buscado, a gente já descarta metade do nosso arranjo, ou à esquerda ou à direita, porque já que o arranjo está ordenado, se o nosso valor, né, o valor buscado for maior do que o do elemento do meio, ele só pode estar à direita, então podemos descartar todos os elementos à esquerda. Se ele for menor, ele só pode estar à esquerda, então podemos descartar todos os elementos à direita. Então a gente vai descartando um conjunto grande de elementos a cada operação, diferentemente da busca sequencial, que a cada iteração a gente só descartava o elemento atual do arranjo e íamos para o próximo. Então, dado um arranjo qualquer com n elementos, né, na primeira iteração o intervalo de elementos que a gente precisaria buscar seria n, procuramos no meio, e se não encontramos, né, o elemento buscado, isso vai caracterizar nosso pior caso, né, a gente nunca encontra o elemento buscado, então a gente precisa continuar fazendo a busca, a gente vai precisar daí só analisar n sobre dois elementos, né, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Na próxima iteração, né, a gente vai procurar o elemento do meio novamente, e se a gente não encontrar quem a gente está buscando, só restará n sobre 4 elementos, ou do lado direito ou do lado esquerdo, a serem investigados. Então, o problema vai sendo dividido pela metade a cada iteração. E assim por diante, até que reste um único elemento a ser analisado, e daí, ao procurar nele, ou a gente acha o número buscado, ou não existe mais ninguém para a gente fazer a nossa busca, e com isso descobrimos que o valor buscado não estava dentro do nosso arranjo. Então, com iterações, a gente, ou melhor, com iterações mais uma, né, porque a gente começou da zero, com iterações mais uma, a gente sabe que a gente consegue resolver o problema no pior caso, né? Ou encontrando o elemento se ele existir no nosso arranjo, ou não sobra mais elemento nenhum a ser buscado. Mas isso quer dizer o quê? Né? Se o nosso problema vai sendo dividido de 2 em 2, e na iteração i mais 1 já
é a última, né, que vai buscar fazer comparações com elementos do arranjo, porque só vai restar um elemento a ser buscado, né? Mas isso significa o quê, né? Em relação ao número de elementos, ter essas iterações corresponde a qual número de iterações, né? A gente viu que na busca sequencial o número de iterações, no pior caso o número de comparações, era n. E nessa aqui, né? E na busca binária, né? O que a gente tem é que n sobre 2 elevado a i, que é a quantidade de elementos que restam na última iteração, que é a iteração i mais 1, é igual a 1, né? Só restou um elemento. Daí basta a gente fazer essa conta para descobrir quantas iterações a gente precisa fazer, né? N sobre 2 elevado a i é igual a 1, a gente pode passar o 2 elevado a i que estava dividindo, passar multiplicando, então a gente vai ter que n é igual a 2 elevado a i. Tirando o logaritmo na base 2 dos dois lados da nossa expressão, nós vamos ter que i é igual ao log de n na base 2. Então, o número de iterações totais é i mais 1, então é log de n na base 2 mais 1. Então, esse é o número total de comparações que a gente vai ter que fazer aí no nosso algoritmo, o número de vezes que a gente itera aí dentro do nosso laço no pior caso. Então, só para dar um exemplo, se nós tivermos um arranjo com 1024 elementos e estamos fazendo uma busca, na busca sequencial, no pior caso, nós vamos ter que comparar a chave buscada com os 1024 elementos. Na busca binária, o logaritmo de 1024 na base 2 é igual a 10 mais 1, então a gente vai fazer no máximo 11 comparações, 11 comparações contra 1024, é uma grande diferença. Então, comparando novamente aqui busca sequencial com busca binária, no melhor caso, que é o caso que o algoritmo tem mais sorte, que a entrada favorece o algoritmo, o elemento que está sendo buscado é o primeiro, e a gente, então, com uma única comparação, a gente já acha o elemento que está sendo buscado, isso independente do arranjo estar ordenado ou não. Para a busca binária, o melhor caso é que o elemento que está sendo buscado é o elemento do meio, porque é o primeiro a ser verificado, e daí, de fato, também a gente só faz uma comparação. Lembrando que para a busca binária o arranjo precisa estar ordenado. Na busca sequencial simples, que nós vimos no começo da aula, o arranjo não precisa estar ordenado. No pior caso, o elemento não está no arranjo e é maior do que todos os elementos, Esse acaba sendo o pior caso, tanto se o arranjo estiver ordenado ou não. E daí nós temos que fazer as n comparações, vamos ter que comparar com os n elementos do arranjo. Já na busca binária, no pior caso, o elemento não está no arranjo, mas o número total de comparações que vamos ter que fazer, como foi exibido no slide anterior, é log de n mais uma comparações, log de n na base 2 mais uma comparações. E notem que se a gente comparar o n, que é o valor do pior caso da busca sequencial, com o log de n na base 2 mais 1 da busca binária, para n igual a 1 e 2, log de n mais 1 é igualzinho a n. Log de 1 é 0 mais 1 vai dar 1, que é igual a 1, e log de 2 na base 2 é 1 mais 1 dá 2, duas comparações. Então, para n igual a 1 e n igual a 2, o número de comparações feitas, no pior caso, para a busca binária e para a busca sequencial é igual. Mas isso considerando arranjos de tamanho 1 ou 2. Para todos os outros tamanhos de arranjo, o log de n na base 2 mais 1 é menor do que o valor de n, ou seja, o algoritmo da busca binária vai executar menos comparações para fazer a busca em um arranjo com pelo menos 3 elementos, com 3 ou mais elementos. Então, no pior caso, em termos de comparações, a busca binária é pelo menos tão boa quanto a sequencial, e o tão boa, o mesmo desempenho é só para arranjos muito pequenos. A partir do momento que o arranjo começa a ter mais elementos, a busca binária se torna realmente muito melhor do que a busca sequencial. Esse estudo, essa comparação de pior caso, de quantas operações são realizadas no pior caso, melhor caso, etc., é estudado dentro de um assunto da computação chamado de complexidade computacional, que mede o esforço computacional que o algoritmo
tem para ser executado, né? Ele pode ser avaliado no melhor caso ou no pior caso, que são esses casos que a gente comentou, e tem também o caso médio, que corresponde à média de todos os casos. Geralmente, quando a gente está discutindo um algoritmo, a gente discute o pior caso, porque, pensando, por exemplo, num cliente, não adianta a gente falar que, na média, nosso algoritmo executa em 1 segundo, mas de vez em quando ele demora 2 dias para executar, né? O que o cliente não pode apertar o botão e ficar torcendo para executar rápido, sendo que no pior caso pode demorar 2 dias, né? Então, o que interessa muitas vezes é o pior caso para o cliente saber se o algoritmo satisfaz ou não as suas necessidades, né? E esse estudo da complexidade dos nossos algoritmos é muito importante para se decidir qual algoritmo deve ser usado, dependendo aí dos requisitos do nosso sistema, né? Por exemplo, se a gente tiver uma lista telefônica com 18 milhões de entradas e queremos realizar uma busca por um valor dentro dessa lista, assumindo aí que cada comparação com elementos do arranjo, com esses elementos da nossa lista, gasta 10 microsegundos, né, 10 milionésimos de segundos, como que fica o pior caso da busca sequencial e da busca binária, né? O que acontece se a gente tentar executar uma busca sequencial, mesmo sabendo que cada comparação gasta 10 microsegundos, né? Cada comparação em si é muito rápida, a gente vai conseguir fazer muitas comparações por segundo, mas a gente tem 18 milhões de registros para serem comparados. O que acontece, né? Na busca sequencial, a gente tendo aí 18 milhões de elementos e sabendo que cada operação de comparação gasta 10 milionésimos de segundo, né? Então 10 sobre 1 milhão, nós vamos gastar 180 segundos, que são 3 minutos. Né? Então, para buscar um número na nossa lista, no pior caso, a gente vai gastar 3 minutos com a busca sequencial. Com a busca binária, o custo é dado por aqui quantas operações por segundo a gente consegue fazer, e aqui o custo, né, que é o logaritmo do número, do tamanho do nosso arranjo, o log desse tamanho na base 2, e isso vai dar 0,24 milissegundos, né? Então vai ser uma coisa instantânea, né? A diferença entre apertar o botão para fazer essa busca e esperar por 3 minutos ou imediatamente termos a resposta. E qual que é o grande defeito ou o grande problema, entre aspas, da busca binária? É que o arranjo precisa estar ordenado. Então, se a gente não tem um arranjo ordenado, não dá para fazer a busca binária. E daí, se a gente vai utilizá-lo ou não, vai depender, né, se vale a pena ou não armazenarmos nossos dados de forma ordenada, né? Quando que vale a pena usar a nossa busca binária? Se por algum motivo os dados já estiverem ordenados, perfeito, podemos usar a busca binária. Caso contrário, se o nosso problema ele exige que sejam feitas muitas buscas, então provavelmente é interessante ordenarmos nossos dados para podermos executar essas buscas, e em particular quando os dados sofrem poucas alterações na chave de busca, né, no elemento que está sendo buscado, porque se os nossos dados estão ordenados e esses valores ficam mudando, a gente tem que acertar a ordenação dos nossos dados, e esse acerto pode ser computacionalmente caro também, em particular se tivermos muitos dados. Então, se as chaves não mudam e se tem poucas inserções ou deleções, né, ou exclusões, pode ser interessante a gente usar a busca binária. Né? Qual que é o problema de se ter muitas inserções e deleções? É o mesmo problema da chave de busca ficar mudando de valor. Né? Se ela muda de valor, a gente tem que reordenar parte do nosso conjunto de dados. A mesma coisa quando a gente vai inserir um elemento, né? Se a gente tem um arranjo ordenado e vai inserir um elemento, ele tem que ser inserido de forma ordenada. Então, para ele ser inserido no lugar certo, a gente tem que deslocar os elementos maiores do que ele para dar espaço para ele ser inserido. Se a gente exclui alguém, todos os elementos maiores do que o elemento que foi excluído têm que ser deslocados para a esquerda também. Então, tem um custo computacional envolvido. Então, costuma ser bastante útil, né? Costuma valer bastante a pena usar a busca binária quando estamos tratando um problema no qual a ordem dos elementos não muda com frequência. Com isso, encerramos a nossa aula número 28 sobre busca sequencial e busca binária. Nos vemos na próxima aula.